Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina materno-infantil. Bora lá! Quando a gente fala, justamente da disciplina materno-infantil, relembrando o que a gente passou nas últimas aulas, falamos um pouco sobre os critérios, os objetivos lá do alojamento conjunto. E hoje a gente vai falar um pouco, dar início aqui, quais são os critérios para que o RN e para que, a puérpera ela vá para o alojamento conjunto. Então, basicamente aí para o recém-nascido, ou seja, o RN, ele tem que ser, a termo, apropriados aí, para a idade gestacional e sem patologia, com boa vitalidade, com boa sucção, adequando o controle térmico e sem risco de infecção, para que ele possa dessa maneira estar ali e estar em segurança, certo? Peso, de nascimento superior a 2.500 gramas ou no máximo aí, até 4 quilogramas, tá? No boletim de Apgar, que é o índice de Apgar, tem que ser superior a 7 no primeiro minuto de vida, tá? Em caso de cesariana, o RN será levado para a mãe entre 2 e 6 horas após o parto, respeitando as condições maternas, certo? Para que esse RN esteja presente no alojamento conjunto, justamente tem que ter essas características, para não apresentar risco nem para o RN, tá? Que possa ter uma possível patologia, nem para as outras mães que estão ali, com seus RNs, tá? Em casos, onde não se deve de forma nenhuma levar o RN para o alojamento conjunto. Então, o caso é de exclusão do RN. Então, apigar abaixo de 7 no primeiro e no quinto minuto, tá? O RN com peso acima do percentil 90 ou abaixo do percentil 10 para idade gestacional. Má formação, que impeça a amamentação, tá? Por exemplo, aí um lábio leporino, tá? Alto risco de infecção, RN de mãe diabética é um risco muito grande, icterícia precoce, tá? Ou patologias diagnosticadas, ao exame imediato. Então, nestes casos, não se deve estar, direcionando o RN para alojamento conjunto. A alimentação aí do RN, tá? No alojamento conjunto. Seio materno em livre demanda, tá? A ideia é essa, lá nos objetivos, que a gente viu na aula passada do alojamento conjunto é justamente esse, é um incentivo ao aleitamento materno, Então tem que ser em livre demanda, não oferecer bicos nem chupetas, tá? De forma e maneira nenhuma. Mamadeira, de leite ou outras alimentações só sob prescrição médica. Existem situações onde o RN irá precisar, de uma fórmula? Sim. São casos que deverão ser avaliados tanto pelo pediatra quanto pelo obstetra, certo? É proibida, a amamentação cruzada, certo? Eu sei que esse termo hoje em dia não é tão utilizado, mas essa amamentação cruzada é justamente um RN, fazer a amamentação em outra puérpera, não pode, tá? Então, cada puérpera com seu RN. Aí você fala, mas o leite materno é puro, é limpo. O leite materno, ele passa todos, os micro-organismos ali, certo? Que a mãe tem, toda a imunidade que a mãe tem é passada para o RN, assim como possíveis patologias também pode ser passada, tá? No caso aí do HIV, da hepatite, tudo isso pode ser transmitido, certo? No início aí, da amamentação, então na primeira hora após o parto, deve se iniciar. A sucção espontânea do recém-nascido pode não ocorrer, antes de 45 minutos a 2 horas após o parto. É importante fazer esse estímulo, por isso que é importante logo após, o nascimento, o bebê, o RN, ele ter o contato pele a pele com a mãe, tá? Justamente para iniciar esse processo de vínculo, certo? Contato pele a pele imediato aí após o parto, Alojamento conjunto, aprendizado, materno, então tudo isso, todo o processo ali de estar junto com outras puérperas, o processo da amamentação, não é só aquela puérpera que está passando por aquela situação, tudo isso acaba ajudando. A amamentação em livre demanda, tempo de mamada livre, tá?
a habilidade do bebê e o leite, né, posterior. Então, de acordo aí, né, a habilidade do bebê de fazer sucção, alguns vai conseguir fazer essa adaptação mais rápido. Então, com o tempo, né, esse RN ele começa a fazer essa sucção e já não demora tanto ali, né, justamente realizando esse processo, tá? Porque ele aprende, começa a ter habilidade, e isso também vai depender muito do desenvolvimento da mãe, de ter o cuidado de ter a postura certa, de ajudar, né, o RN a fazer a pega certa no mamilo para facilitar o processo, né? Outra coisa importante falar, né, que a Pastoral da Criança sempre vem enfatizando, já há muitos anos, né, tem essa campanha, que o bebê ele deve dormir de barriga para cima, certo? Então é mais seguro. Então muitas vezes, por questão de hábito, e até por ser mais confortável muitas vezes para o RN, é um hábito comum popular de colocar, né, justamente o RN para dormir, como a gente chama de bolso, né? Então não se deve fazer isso, né, com a barriguinha para baixo. Por quê? Porque há estudos que comprovam, né, o índice de morte súbita, ou seja, uma morte que não tem uma explicação específica, né? Então, por conta dessa postura, então isso pode acontecer. Então o bebê ele deve ficar, né, aí de barriguinha para cima, certo? E aí, pessoal, aleitamento materno no alojamento conjunto, né, segundo a IALCO, tá? Mãe e RN juntos 24 horas. Então deve ensinar, explicar e detectar problemas possíveis aí. Então muitas vezes pode ter o problema da pega, pode ter o problema aí, né? Então, essa mãe ela tá com depressão pós-parto e começa a apresentar essa depressão. Então tudo isso deve ser avaliado, ou seja, né, detectar esses possíveis problemas, tá? Nas ações de enfermagem, isso cabe, tá? A equipe de enfermagem, não é especificamente o enfermeiro, não é somente o técnico, é receber a mãe aí no alojamento conjunto, né? Após sua alta no centro obstétrico. Avaliar suas condições físicas e emocionais é importante. Muitas mulheres já começam a apresentar sinais de depressão pós-parto, né? Logo aí após horas após o nascimento. Fornecer à mãe informações, né, precisas sobre as condições de seu filho no momento de sua admissão no alojamento conjunto, checar com a mãe os dados em seu prontuário de modo a esclarecê-los ou ampliá-los, né, quando necessário, e demonstrar-lhe que sua chegada já estava sendo preparada com interesse pelos profissionais. E isso dá uma certa segurança, tá? E aconchego aí para essa mãe, certo? Continuando aí, né, com as ações de enfermagem, então colher dados aí pertinentes, né, aos objetivos do alojamento conjunto, os quais propiciam ações mais específicas à realidade da pessoa. Esclarecer sobre as rotinas gerais da unidade, de modo a situá-la melhor no ambiente. Esclarecer sobre os cuidados específicos com dietas, higiene, medicação, deambulação e etc. Então, lembrando, né, que está sendo algo diferente, por mais que essa puérpera ela já tenha passado por outra gestação. Lembrando, né, que esse processo tem um desgaste físico e emocional, tá? Tanto para a puérpera quanto para a RN, né, que acabou, tem poucas horas de vida, né? Então, justamente, tem essa questão mais delicada, certo? Ainda com as ações de enfermagem, então a gente tem aí trazer o RN para junto da mãe, isso é muito importante, né? Para justamente começar a criar aí o vínculo, né? Propiciar condições para que na mãe possa reconhecer seu filho, mostrando-se disponível para auxiliá-la na amamentação ou situações que lhe pareçam difíceis, tá? Oportunizar que o pai participe nos encontros da enfermeira com a mãe, incentivando a expressar suas opiniões, realizar os primeiros cuidados com a RN e orientar a mãe, incentivando-a a cuidar do seu filho, né, estendendo este estímulo e participação do pai sempre que este estiver presente. É importante, né, principalmente aí, né, o primeiro banho, como é que deve ser feito o cuidado, né, do culto umbilical. Então, toda essa informação deverá ser passada tanto para a puérpera quanto para o pai, né?
Ações ainda de enfermagem, a gente vai ter aí, né, supervisionar os cuidados prestados pela mãe, troca de roupas, medidas de higiene, cuidados com o cordão umbilical, avaliação da temperatura e etc., né, objetivando orientá-la e esclarecê-la, né, em suas dúvidas. É muito importante, né, que para acontecer essa supervisão, primeiro tenha sido passado toda a orientação, certo? Orientar a mãe sobre os demais cuidados com os filhos, vestuários, eliminações, né? Avaliações da cor da pele, atividades de sono, profilaxia, né, da dermatite amonical, prováveis causas de choro, necessidades afetivas, encaminhamentos e avaliações clínicas periódicas, tá? Tudo isso deverá ser, né, orientado. Registrar também, nos prontuários, né, da mãe do RN as condições evidenciadas e condutas, né, tomadas de modo a fornecer as informações necessárias para as ações de outros profissionais da equipe. Isso é muito importante, tá? Outra coisa importante é acompanhar a evolução diária do paciente, né, objetivando reforçar orientações e detectar precocemente problemas clínicos e emocionais, tá? É importante. Acompanhar a evolução diária do RN, né? Incentivando a mãe a participar deste acompanhamento, com o objetivo que ela possa sentir-se capaz de conhecer e avaliar seu filho, né? Reconhecendo assim também situações onde necessitará da ajuda do profissional de saúde para auxiliá-la no atendimento da criança, certo? Preparar, né, a alta da mãe do RN, revisando orientações dadas e fornecendo, né, os encaminhamentos necessários. É importante que se siga essa regra de informações, porque para você que é profissional, você vai estar passando essa informação o tempo todo. Então você já sabe, já decorou tudo que tem que ser falado. Mas para a mãe, né, para a puérpera, não. Então, muitas vezes está sendo a primeira experiência dela de trocar uma fralda, mesmo que não seja a primeira experiência, mas tem toda aquela tensão, muitas vezes pode ser frustrante, né? Ali o cuidado e outra, ela ainda tem que ter o cuidado consigo mesma para atender as necessidades do RN, certo? Então, tudo isso deve ser, né, enfatizado, deve-se dar dicas, deve-se ter todo o cuidado e também, né, fornecer a informação visando também se essa puérpera vai poder cumprir todos esses pré-requisitos, né? Porque, por exemplo, você pode falar que ela pode procurar um nutricionista para ter uma alimentação balanceada e equilibrada, mas se essa puérpera ela for uma pessoa que não tem condições financeiras, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado também, tá? De acordo aí à vida do indivíduo, né? É importante a gente falar sobre o alojamento conjunto. É importante a gente falar também, né, da importância justamente que se tem, o cuidado que se tem que ter com a RN e com a puérpera, tá? É importante a gente entender esses critérios e é importante também a gente entender deve ser a nossa postura enquanto profissional para atender a demanda e as necessidades, né? Justamente tanto do RN quanto da puérpera, tá certo? Encontro vocês agora na próxima aula, então até mais. Cheiro para vocês.